Senhor Jesus? Abra sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 2. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 3 até o 10, diz assim: E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 métricas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está com os discípulos em um casamento, e nessa festa acontece um problema. Esse problema, Maria vai falar no capítulo 2 a Jesus: acabou o vinho. Ela vai falar para Jesus no versículo 2 que o vinho acabou. Mas por que Maria está preocupada com quando o vinho se acaba? Para nós entendermos isso, essa preocupação de Maria, a gente precisa entender do que se trata a festa. A festa se trata de um casamento, onde um casamento judeu não é igual ao casamento brasileiro. Para você entender, o casamento brasileiro acontece, aí vem a festa, não é? A festa do casamento, no Brasil, nós comemoramos, a festa vai entre 1, 2, 3, 4, 5 horas, e aí acontece o casamento e cada um vai para suas casas. Mas no casamento judaico, o mínimo que a festa ela é comemorada são 7 dias. Quando eles vão se casar, a festa ela dura 7, no mínimo ela tem que durar 7 dias. E todos nós sabemos que o que segura as pessoas em uma festa não é a conversa. O que segura as pessoas numa festa não é as cadeiras boas de se sentar, mas a gente sabe muito bem que o que segura as pessoas em uma festa é a comida e a bebida que é servida lá. Agora imagina você uma
que o noivo ele tem que manter a festa durante 7 dias. Ele tem que manter com comida, com bebida, os convidados, que foi convidado por ele mesmo. Ele tem que manter essa festa durante esses 7 dias, mas o vinho acabou. Aí, para você entender por que a preocupação do vinho acabar, porque se o vinho acaba, manda todo mundo para casa, vai beber água quando chega lá. Mas a preocupação não é de satisfazer as pessoas que estão na festa. A preocupação é porque diz a lei também, diz a cultura, que se o noivo não conseguir sustentar a sua festa de casamento, os pais da noiva, eles têm o direito, eles podem ir e cancelar o casamento, podem ir e rasgar aquele contrato de casamento. E a preocupação de Maria não era de encher as pessoas, mas era de manter aquele casamento. Jesus, ele vai ver a preocupação de Maria quando ela diz que acabou o vinho. Ele vê aquela preocupação dela. E é interessante, irmãos, que Jesus ele vai solucionar aquele problema. Ele vai mandar trazer aquelas talhas com água e vai transformar aquela água em vinho. Você pode glorificar a Deus? Vai transformar aquela água em vinho, varões. Não para sustentar a festa, não para encher as pessoas de bebida, não para dizer que tem, mas para manter aquele casamento. A preocupação de Jesus, entenda, a preocupação de Jesus não era que tivesse mais vinho. A preocupação de Jesus não era encher as pessoas daquilo, mas era o casamento. Porque todo mundo sabe, se você tiver uma oportunidade de conversar com algum judeu, pergunte a linhagem dele. Se você não tiver oportunidade, leia a genealogia na Bíblia mesmo, que você vai ver que Abraão, Isaac e Jacó, fulano é filho de fulano, fulano é filho do outro, e vai falando. Agora imagine você a frustração que seria nesse casamento se Jesus não tivesse transformado a água em vinho. Porque isso era, entenda, isso era uma vergonha para o noivo e uma vergonha para aquela família se o vinho tivesse acabado e Jesus não tivesse feito nada. Porque as pessoas iriam lembrar lá na frente: fulano, filho de fulano, que faltou vinho na festa. Vergonha. Jesus se preocupou com isso. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você ainda não entendeu, mas preste bem atenção. Acabaram de falar que sou profeta. Então eis-me aqui. E eu quero te dizer que aquilo que poderia, pode ou poderá causar vergonha na tua vida, o Senhor hoje vai transformar em salvação na tua casa. Aleluia! Aquilo que lá na frente seria uma vergonha quando falassem de você, Deus vai transformar em algo que vai colocar, aleluia, gosto das pessoas que falam em você. Aleluia! Porque a preocupação de Jesus não era no vinho em si, mas era no casamento. Porque sem o vinho, o pai daquela moça poderia cancelar, e o casamento acabou. Aleluia! Mas o que pode causar vergonha na tua vida hoje, Deus vai transformar, aleluia, em coisa boa lá na frente. Ele vai fazer um milagre para você não sair daqui, desse lugar envergonhado,
acabou, não tem mais vinho. E a expressão que Maria usa para Jesus é uma expressão que eu posso dizer, talvez possa estar pecando, é uma expressão que confronta a Jesus. Porque você vê logo no versículo na frente que Jesus vai dizer: o que tenho eu contigo. Vai confrontar a Jesus. Por quê? Porque, sabendo dessas condições, quem aqui queria ouvir que o vinho da sua festa acabou? Que a comida da sua festa acabou? Ninguém. Por quê? Porque isso não é o que eu quero ouvir. Isso não é o que você quer ouvir. Mas Maria chega em Jesus e diz: o vinho acabou, não tem mais vinho. E eu acho louvável isso na vida de Maria, porque ela não fala o que até mesmo Jesus queria ouvir. Ela não fala o que eu e você não quer ouvir, mas ela fala o que está acontecendo. Aleluia. Talvez você esteja voando, mas entenda isso aqui: nós precisamos nas nossas vidas de pessoas que cheguem em nós e façam como Maria fez. Maria chegou e falou que o vinho acabou. Era o que as pessoas queriam ouvir? Não. Mas muitas das vezes nós precisamos de pessoas assim na nossa vida. Olha, você não ora mais como orava antes. Você não busca mais como buscava antes. Às vezes nós precisamos de pessoas que cheguem em nós e falam: ei, você não está sendo mais o crente que era antes. Você não está falando mais do que você falava antes. Meu Deus, é o que eu quero ouvir? Não. Mas muitas das vezes é o que nós precisamos ouvir. Sabe por quê? Muitas das vezes nós ouvimos palavras aqui na frente e vamos reclamando para casa de quem pregou, de onde pregou e do que falou, porque isso mexe com a gente. Porque se não mexesse, a gente não sairia daqui falando que foi para mim, foi indireta, foi isso, foi aquilo. Não, nós sairíamos daqui falando: foi palavra de Deus para me consertar lá fora. Nós precisamos de pessoas assim na nossa vida, que cheguem em nós e falem: ei, você não caminhava por esse caminho. Você não olhava para onde você está olhando agora. Você não ouvia o que você está ouvindo agora. Nós precisamos de palavras que confrontem o nosso coração, porque só assim nós saberemos se estamos no caminho de Deus ou no caminho da perdição. Aleluia. Deus vai mandar pessoas assim nas nossas vidas, para abrir os nossos olhos e falar que nós estamos errados, que nós estamos andando por caminhos errados, falando coisas erradas. Deus vai mandar. E quando Ele mandar, não saia reclamando por aí. Mas lembre, não precisa lembrar de mim nem da minha voz, mas lembra da palavra de Deus que fala que Ele é que direciona os nossos passos. Se eu quero ir para a perdição, Ele vem e fala: ei, não é aí que você tem que andar, é no meu caminho. Caminha na verdade, porque ela vai te levar para a vida eterna. Aleluia. E as palavras de Maria vão confrontar a Jesus. Aleluia. Jesus não responde Maria. Entende isso aqui, irmãos? Jesus não responde Maria: o que tenho eu contigo? Ele poderia falar: mãe, o que eu posso fazer? Mas ele não chama ela de mãe.
ela está falando com um Jesus que é Deus. Ela não vai atrás de Jesus porque ele é filho, mas ela vai atrás de Jesus porque ele pode fazer o milagre. Aleluia. Ela não vai atrás de Jesus porque ele é filho dela, entende? Ela vai atrás de Jesus porque é ele que pode fazer o milagre. Por isso que ele responde em uma resposta divina, uma resposta de Deus: o que tenho eu contigo? Aleluia. Ele responde como o eterno, ele responde como Deus, porque em condição de homem ele não pode fazer milagre nenhum, mas com o Espírito Santo de Deus que está nele, ele pode fazer. Não corra atrás de Jesus como você corre atrás dos homens. Não corra atrás de Jesus como você corre atrás do seu amigo, mas corra atrás de Jesus como aquele que pode fazer milagres na sua vida, como aquele que pode fazer maravilhas na sua vida, como aquele que pode fazer o que você não pode fazer. Aleluia. Vá atrás de Jesus, porque só ele tem poder de fazer todas as coisas em nossas vidas. Aleluia. Ela chega em Jesus e diz: não tem vinho. E se nós interpretarmos a resposta de Jesus como nós ouvimos aqui agora, nós vamos saber que a resposta dele não foi uma resposta grotesca, mas foi uma resposta divina. Jesus responde ela como o próprio Deus. Quando ele responde ela como o próprio Deus, Maria vai entender a resposta de Jesus. Quando nós lemos essa palavra assim, eu já vi muita gente usando esse versículo para brigar com pai e mãe. Eu já vi gente usando esse versículo para brigar com o esposo. Eu já vi gente usando esse versículo para brigar, por não entender o que é a palavra de Deus. O que tenho eu contigo parece uma ignorância, não é? Parece uma coisa grossa, não é? Mas Jesus não está respondendo como homem, ele está respondendo como Deus. O que tenho eu contigo? E Maria vai entender a resposta de Jesus, irmãos. E nós precisamos entender o que Deus fala também. Nós precisamos entender, porque quando nós não entendemos o que Deus fala, nós sofremos. Quando nós não entendemos o que Deus fala, nós ficamos perdidos. O problema não é Jesus falar. O problema é nós entendermos. O problema não está no falar de Deus, porque Ele fala todo dia. O problema está em nós entendermos. Aí você vai e ora a Deus: eu quero isso, isso e isso. Aí Deus fala: não é hora. Não é para você. Vai com calma. Espera mais um pouquinho. Deus está falando, mas você está entendendo o que Ele está falando? Quando Deus fala não é hora, será que eu entendo que não é hora? Ou eu fico igual o menino mimado, se batendo no chão, falando eu quero, apressa Deus. E Ele fala: calma, calma. Você entende o que Deus fala? Porque Ele fala.
O que você fala para ele, ele responde para você, mas você entende o que ele responde de verdade? Ou você entende o que você só quer ouvir? Maria vai entender que tenho eu contigo. Aleluia. Maria entendeu. Maria entendeu porque Jesus fala assim, ó. Não é hora. O que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a hora. Maria entendeu que não é a hora de Jesus, mas é a hora dela. Eu queria que você entendesse aqui. Ainda não é chegada a hora. Maria entendeu que não era a hora de Jesus fazer o milagre, mas era a hora dela juntar os servos, pegar as talhas, colocar água dentro e esperar. Aleluia! Olha o que Deus está falando com você. Olha o que Deus está falando com você. Talvez você está com sono. Talvez você nem queria estar aqui. Mas pelo menos ouve isso aqui, ó. Ainda não é chegada a hora. Maria, quando ela ouve isso, ela corre para os servos da festa, manda pegar as talhas, coloca a água até em cima e espera Jesus. Aleluia! Não é a hora de Jesus fazer o milagre, mas é a hora de Maria preparar o ambiente para o milagre. Irmãos, entra na palavra comigo, pelo amor de Deus. Deixa eu repetir. Não é a hora de Jesus fazer o milagre, mas é a hora de Maria preparar o ambiente para receber o milagre. Meu Deus. Nós temos que esperar a hora de Deus. Nós temos que esperar a hora de Deus. Mas nós não temos que esperar a hora de Deus sentado em uma cadeira, não. Nós temos que esperar a hora de Deus pegando, aleluia, aquelas talhas, pegando as talhas das nossas vidas, enchendo de água e esperando Jesus vir fazer o milagre. Glória a Deus. Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora. Agora entenda isso aqui, por favor. Jesus não disse para Maria que não ia fazer. Ele só disse para Maria que ainda não era chegada a hora. Deus não está dizendo que não vai fazer na sua vida. Ele só está falando que ainda não é chegada a hora. Deus não disse que vai salvar. Ele só está dizendo que ainda não é chegada a hora. Deus não está dizendo que não vai curar. Deus não está dizendo que não vai transformar. Deus não está dizendo que vai te dar a bênção. Deus não está dizendo que vai abrir a porta. Deus não está dizendo que vai te renovar. Deus não está dizendo que não vai fazer na sua vida. Ele só está dizendo que ainda não é a hora.
Mas não é porque Ele diz que ainda não é a hora que nós vamos ficar acomodados. Como eu já disse e repeti um monte de vezes, vou repetir de novo. Enquanto Ele está dizendo, ainda não é chegado a hora, você está correndo, enchendo as suas vasilhas de água para esperar a transformação do milagre que Ele vai trazer na sua vida. Aleluia. Aí as pessoas se desesperam, porque Deus está dizendo, ainda não é hora. Aí a gente começa a correr. Meu Deus, mas eu peço tanto, mas eu quero tanto, mas eu procuro tanto, e ainda não é hora. Irmão, o tempo que você gasta murmurando a Deus, questionando, falando, se precipitando, fazendo coisas que vão atrapalhar o milagre dele chegar na sua vida, o tempo que você está gastando com isso, era o tempo que você está se preparando para receber o maior milagre da sua vida. Ele vai fazer na sua vida, mas não é hoje. Talvez você entrou aqui nessa noite querendo uma cura, mas talvez não é hoje que Ele vai te curar. Ele quer que você primeiro se prepare para receber a cura. Hoje, você entrou aqui pedindo a salvação de alguém, mas talvez não é hoje que Ele vai salvar. Primeiro Ele quer que você pregue a palavra de Deus na sua casa, para essa pessoa ser preparada para receber o milagre de Deus na vida dela. Ainda não é chegada a hora. Enquanto Deus fala que ainda não é chegada a hora, se prepare. Você pede tanto uma porta para Deus. Ah, Deus, eu quero, vamos dizer, eu quero passar nesse concurso. Deus está dizendo ainda não é chegada a hora. Mas não é por causa disso que você vai abandonar os estudos do concurso. Você vai se preparar no seu estudo para quando a porta abrir, você entrar e saber o que fazer lá dentro. Aleluia. Aleluia. Talvez você está pedindo a cura. Aleluia. E Ele está falando que ainda não é a hora. Mas não é para você se desesperar. Enquanto a cura não vem, enquanto a hora não chega, você está continuando nos caminhos do Senhor. Você está continuando orando, mesmo enfermo, por aqueles que estão enfermos do seu lado também. Você está preparando para quando o milagre chegar e a cura vir até você, você fazer a obra de Deus com mais intensidade com aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Aleluia. Não é a hora. Não é a hora de Jesus curar. Não é a hora de Jesus fazer o milagre. Mas é a hora de você se preparar para o milagre. Aleluia! Aleluia! Maria. Depois que Maria se prepara, depois que a Maria se prepara, depois que os vasos estão cheios, depois que a água está lá em cima, aleluia, Jesus começa a fazer o milagre. Meu Deus, olha o que o versículo diz. Vê se está escrito a mesma coisa. Versículo 4. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? E termina dizendo: ainda não é chegada a minha, não é chegada a minha. Você pode ser com gosto para Deus.
ficar feliz, não é chegado a minha hora. Como é que termina o versículo? Qual a última palavra do versículo? Ora. Termina com hora, sim ou não? Termina com hora, sim ou não? A hora está no versículo, sim ou não? Então a hora está marcada por Deus. Aleluia! Se a frase de Jesus termina, ainda não é chegada, acabou. Mas quando ele fala que existe uma hora, nas suas palavras, é porque está marcado na agenda de Deus. O milagre já existe, a bênção já existe, a porta já existe, a cura já existe, o renovo já existe, já está lá, só ainda não chegou o tempo. Está lá, o que você pede a Deus está lá. Porque, como disse uma vez, Deus não revela o processo, mas Ele te mostra o resultado. Você olha para a porta se abrir, aí Deus vem, usa alguém e fala: ei, Deus tem uma porta para você. A porta está lá, sim ou não? Mas como você vai chegar nessa porta, só Deus. Como você vai chegar nessa porta, o caminho que você vai fazer até a porta, só você e Deus que vai saber. O processo da tua vida não é compartilhado no Facebook. O processo da tua vida não é um carro de som passando e falando: aquele homem vai fazer isso. O processo de Deus na tua vida é na tua casa, dentro dos teus problemas, dentro das suas aflições. Ali está o processo de Deus. Dentro daquilo que você acha que está se perturbando, mas é processo de Deus. Dentro daquilo que até mesmo algumas vezes tira a tua paz, mas é processo de Deus, porque a porta já está lá. Mas o processo só quem vai viver é você e Deus. Aleluia. Jesus está dizendo que a hora está lá. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Só ainda não é chegada a hora. Mas vai acontecer. Se você tiver fé nisso, receba isso para agora. Já está lá. Aleluia. Só não é a hora. Irmãos, o versículo 7, para eu começar a terminar. O versículo 7 vai falar das talhas. E disse Jesus: enchei de água essas talhas. O que é talha? Talha é um recipiente de pedra ou de algum tipo é uma pedra moldurada, como se fosse um diabo desse. A talha é usada nas portas das casas dos judeus. Para quê? Para todo mundo que entrar na sua casa, antes limpar as suas mãos e os seus pés. Entenda? As talhas eram os recipientes que estavam com água na porta das casas, para quando alguém entrar na casa, antes dela entrar, ela lavar suas mãos e seus pés. Aleluia.
Jesus vai ver as talhas vazias. Quando Jesus vê as talhas vazias, logo, não precisa nem ser Jesus, nós mesmos percebemos que se as talhas estão vazias, todo mundo que entrou lá não lavou as suas mãos e nem os seus pés. Entraram, isso era um símbolo de purificação para antes da pessoa entrar na casa. Então, se as talhas estão vazias, todo mundo que entrou lá não se purificou antes de entrar. Irmãos, as talhas estavam vazias. Isso significa que quando todos que entraram não lavaram suas mãos nem seus pés e não se purificaram para estar lá. Sabe o que eu vejo com isso? É que tem muita gente que quando vai entrar aonde Jesus está, não lava suas mãos e nem seus pés. Verdade. Pessoas que entram aonde Jesus está de qualquer maneira, com os seus pés que caminharam em passos errados, sujos, com as suas mãos que pegaram em coisas erradas, sujas. Pessoas que não se importam em se purificar para chegarem até onde Jesus está, mas simplesmente vão. E ainda quer que Deus transforme a água em vinho. Quando Jesus vê as talhas vazias, ele percebe que ninguém se purificou. Irmãos, não se entra na presença de Deus de qualquer maneira. Não se entra num culto desse, um culto de amanhã, um culto que vai acontecer, uma consagração na sua própria casa. Não se entra de qualquer maneira na presença de Deus. Quando Jesus vier julgar a terra, ele vai querer ver as obras. Quando Davi vai querer fazer o templo, Deus não deixa, o Senhor não deixa. Ele começa a questionar por quê. Aí o Senhor vai falar: olha para as suas mãos. Quando Davi olha, o Senhor vai falar: nas tuas mãos tem muito sangue inocente. As tuas mãos estão ensopadas de sangue. Quem lê Bíblia sabe. E aí Davi é impedido de fazer o templo. Por quê? Porque quando se entra na presença de Deus, Ele olha os teus caminhos e Ele olha as tuas obras. Aleluia. Não se entra na presença de Deus de qualquer jeito. Ele vê aquelas talhas vazias e manda encher elas. Aquilo que era para se purificar estava vazio. Aleluia. E Jesus, Ele manda encher. Por quê? Porque Deus não vai fazer o milagre na tua vida de qualquer jeito. Deus não vai fazer o que Ele tem que fazer na tua vida de qualquer jeito. Primeiro, você vai ter que encher as suas talhas, lavar as suas mãos e seus pés, para depois você ver o milagre. Se prepare antes de receber o milagre, porque quando o milagre vier, glória, quem tem ouvido ouça. Jesus vai pegar a água das talhas e dela vai fazer o bom vinho. Ele pega, preste atenção, isso aqui também é muito forte. Ele pega o que limpa as mãos e os pés por fora e faz um
um vinho bom para limpar. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Transforma. As águas das talhas lavavam por fora, sim ou não? E o vinho de Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus, tem um vinho novo para limpar você por Deus. Deus, Ele vai começar a trabalhar primeiro em você, para depois através de você. Ele vai limpar primeiro o que está dentro, para depois começar a transformar o que está fora. Primeiro o vinho vai entrar, vai limpar as suas feridas do coração, as suas tristezas da alma, o que você pensa, o que você fala, para depois começar a transformar o que você vai fazer. Aleluia. Ele transforma o que limpa por fora em algo que vai limpar por dentro. Aleluia. E eu sei que eu estou cansando os irmãos e eu vou já acabar. O versículo 10, o mestre de Sala vai falar assim: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. O mestre de Sala não conhece Jesus. Entenda, o mestre de Sala não conhece Jesus. O provador de vinho não conhece Jesus. E não entende que quando Deus faz um milagre, Ele não faz no começo, Ele não faz no meio, Ele faz no fim. Aleluia. Aleluia. Ele não conhece Jesus, irmão. Jesus não gosta do fim. Aliás, Jesus não gosta do começo nem do meio. Jesus gosta do fim. É por isso que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. E por isso que o próprio Jesus diz: ser fiel até o fim. Aleluia. Daniel vai passar 21 dias orando, sim ou não? O Senhor vai responder ele no primeiro dia, no 10º dia, no 15º dia, Ele vai responder Daniel no último dia. Porque para Deus não interessa o teu começo. Para Deus, Ele vê o que você está passando agora, mas só vê. Mas no final, você recebe o maior milagre da sua vida. No final, você vai saber que o teu começo foi ruim, para que o teu final, aleluia, seja uma vida eterna. O bom vinho chega no final da festa. O que é um bom vinho? O bom vinho é aquele que, mesmo passando pelo processo, não perde o seu sabor. Você não entendeu isso aqui? Irmão, o que é um bom vinho? Um bom vinho é aquele que passa o processo que for, mas nunca perde o seu sabor. Deus está vendo o teu processo. Nós passamos pelos processos da vida que o Senhor coloca para nós passarmos, para Ele ver que no final nós continuamos firmes. Nós temos que ser como um bom vinho. Passamos o processo que passamos, mas não perdemos a glória, não perdemos a aleluia, não perdemos a nossa fé, não perdemos a nossa salvação, não perdemos o caminhar com Deus. Passamos o que passamos, mas nunca deixamos de ser o que nós somos na presença de Deus. O processo pode ser cansativo.
cansativo, o processo pode ser doloroso, o processo pode ser o que for, mas nós nunca vamos perder a essência que nós somos e temos na presença de Deus. Aleluia. O bom vinho fica por final. Eu não sei se você entendeu a palavra, nem sei se é isso que você queria ouvir. E também não era nem isso que eu anotei um monte de coisa aqui. Mas entenda uma coisa. O que pode te causar vergonha, Deus vai transformar em milagre na tua vida. E você pode passar o processo que você passar, mas nunca perca o gosto. Você pode passar o que passar, mas nunca perca a essência de quem você é. Você pode viver as batalhas que for, mas nunca largue a esperança de um dia estar com o nosso Deus. Porque aquele que perseverar até o fim vai receber um vinho novo, que é a vida eterna. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa trabalhar cada dia mais. Entenda o que Deus está falando para você. Mesmo que Ele fale, ainda não é hora. Não pare. Continue orando, continue buscando, trabalhando, porque Deus vai fazer o milagre na sua vida. Amém? Que Deus abençoe.